Os loucos anos 20 do século 20. Eu sou Isabelle Valadares, para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na rede vizinha. A década de 20, no século 20, certamente foi um dos períodos mais marcantes do último século. A década já começou super eufórica, afinal de contas, tinha terminado em 1918, apenas 2 anos antes, a Primeira Guerra Mundial, e eles nem imaginavam que viria a Segunda. E foi o ano também que a OMS declarou que tinha acabado a pandemia da gripe espanhola. A gripe espanhola, segundo a OMS, foi a pandemia mundial que mais fez vítimas em toda a história, com um saldo de 50 milhões de mortos. Quem sobreviveu, então, só queria saber de viver. E foi quando começou também a produção de carros em escala industrial, facilitando a vida de quem queria dar um rolê. O Ford T, também conhecido como Ford de bigode, foi o primeiro carro a ser produzido em escala industrial. Mas foi quando também começou a aviação comercial. E dar um pulinho em Paris foi ficando fácil, principalmente para quem morava na América. Foi quando Charles Lindbergh, o primeiro piloto comercial da história, atravessou o oceano indo parar em Paris, e uma multidão o cercou, quase desmaiando o rapaz. As metrópoles começaram a surgir e os primeiros arranha-céus ganhavam o cenário. O novo século chegava e a guerra havia sido um divisor de águas. Afinal de contas, nós mulheres que trabalhamos na guerra, fazendo munição, fazendo uniformes e que ficaram viúvas muitas das vezes, queriam o seu lugar e a sua liberdade. Os costumes começaram a mudar e a população despiu-se de preconceitos. No mundo todo, o movimento feminino começou a ganhar espaço, e Coco Chanel, ou Gabrielle Chanel, já era uma referência para a moda parisiense. Os hábitos finalmente mudaram, as mulheres cortaram seus cabelos, começaram a usar calças e também começaram a exigir que pudessem usar mini saias. E hoje usamos os joelhinhos de fora graças a elas. Elas não queriam mais ser descartadas por uma sociedade. Afinal de contas, elas trabalharam muito e elas não eram mais apenas procriadoras. Com tanta festa por aí, logo ficou inevitável proibir o álcool. Foi então que a Rússia se deu mal com a lei seca e quebrou praticamente a sua economia. Já nos Estados Unidos, as famílias italianas começaram a lutar entre si contra o domínio da polícia e das leis, e surgiram os grandes mafiosos como Al Capone. O cenário dos anos 20 era realmente uma grande doideira e os Estados Unidos pensou, temos que injetar entretenimento nesse povo. Foi quando surgiu o cinema mudo, com Charlie Chaplin, o Gordo e o Magro, e os Três Patetas, que eu particularmente adoro. Rodolfo Valentino era o gato do momento que ditava a moda, mas todo mundo suspirava mesmo e desmaiava por Clark Gable. O cinema deu asas à imaginação mundial quando surgiu o filme Metrópolis, que dizia que em 2026 os carros estariam voando. O povo imaginava que nos anos 2000 nós estaríamos em carros voadores e com empregadas robôs fazendo tudo dentro de casa. O jazz ganhou as ruas americanas e Louis Armstrong conseguiu fazer sucesso num período de segregação racial. Realmente era uma estrela que não podia deixar de brilhar. A arte fervilhava na Europa. Foi quando surgiram nomes como Dalí, Miró, Picasso, expressões artísticas como o expressionismo, o cubismo e o surrealismo. Toda a arte era bem-vinda. O povo começou a gastar e no final das contas acabou dando treta. Aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Muita gente ficou desempregada, muita gente passou fome a partir dali e também muita gente suicidou-se. No Brasil, o caos político começava a acontecer. Afinal de contas, tínhamos tido um imperador por 49 anos e naqueles primeiros anos de república já havia se passado 3 presidentes. E a política aqui era a política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais revezavam quem iria presidir. E o voto era o voto de cabresto. Para quem não sabe, o coroné levava você lá na urna e te obrigava a votar em quem ele queria. As mulheres não podiam votar nessa época e nem os analfabetos. No Rio Grande do Norte, uma mulher tornou-se prefeita, Alzira Soriano.
Cartola, Noel e Pixinguinha já eram um sucesso na Vila Isabel. As mulheres podiam ir à praia de maiô, mas havia uma medida e se não respeitasse, você poderia ser presa. Foi o auge da imigração no Brasil, onde chegavam todos os dias navios lotados de italianos e japoneses. E para fechar a década com chave de ouro, aconteceu a Revolução, onde o gaúcho Getúlio Vargas tomou o poder, dando início à Era Vargas.